Olá, pessoal! Estamos aqui para apresentar para vocês o segundo episódio do PowerCast da FPT. Lembrando para vocês que o primeiro episódio está disponível no Spotify e no YouTube. E o PowerCast da FPT leva a vocês temas variados relacionados à inovação de motores cada vez mais conectados e sustentáveis, ligados sempre às leis de emissões por meio de tecnologias avançadas. E hoje, para falar sobre esse tema, nós temos aqui dois feras no assunto. Eu peço aos senhores, por favor, que se apresentem. Gustavo, por favor. Oi, pessoal. Eu sou o Gustavo Avelar, presidente e CEO da Brasif Máquinas, parceiro da FPT há quase 5 anos. Nós temos hoje 11 filiais prontas para atender os nossos clientes de FPT em todos os tipos de aplicação de motores e de grupos geradores. Bacana. Olá, Enio. Olá, Meu nome é tudo bom? Adriano Silva, sou engenheiro, trabalho na FPT há mais de 5 anos e no Grupo CNH há mais de 20 anos. Sou responsável pela área de desenvolvimento de rede e Aftermarket Solution. Hoje o nosso tema é tendências do mercado na área de motores, né? E nós vamos falar sobre as novas tendências e as iniciativas da FPT, né, para buscar motorizações mais sustentáveis, né, que não sejam poluentes, ou seja, que não agridam o meio ambiente e que sejam mais eficientes. E aí eu queria saber de vocês qual o panorama do mercado de motores atual e qual a participação da FPT e da Brasif dentro desse mercado aí. Adriano, o que você me diz? A participação da FPT como um dos líderes, né, mundiais de motor continuará sendo positiva, né? Temos expectativa de crescimento para esse ano, pós-pandemia. Nós tivemos um primeiro semestre muito impactado, com grandes quedas, acima de 2 dígitos para alguns segmentos. Porém, veio no segundo semestre uma retomada surpreendente, né, principalmente aqui no Brasil. E o setor de construção, né, Gustavo, foi beneficiado com isso. A Brasif teve um crescimento bastante importante no ano de 2020, a despeito da pandemia. Basicamente, a nossa leitura é que a Brasif está inserida em atividades essenciais para a sociedade e que de maneira alguma poderia ter algum tipo de interrupção. Então, isso nos proporcionou ter uma demanda alta no ano de 2020 e a expectativa para 2021 é ainda melhor. A gente tem visto que alguns segmentos específicos têm aumentado a produção em função de um crescimento de demanda e a nossa expectativa para 2021, para a nossa linha da FPT, é de um crescimento de aproximadamente 20% em relação a 2020. Para os outros segmentos, eu estou alinhado com o Gustavo, né, o setor de caminhões, principalmente delivery, né, que são as entregas dentro das cidades, teve um crescimento acima de 2 dígitos também. O setor de geração de energia vai ter um crescimento acima de 10%. Setor de máquina agrícola, o nosso trator da economia, sempre em crescimento, né? E os outros demais setores estão estamos alinhados que esse crescimento será acima de 10%, 15%, dependendo do segmento, em média aí 15% no mínimo vai ser de crescimento para essa retomada, ok? Ou seja, apesar de todas as dificuldades aí encontradas, né, no ano de 2020, principalmente com a pandemia aí da Covid-19, a expectativa para 2021 é de crescimento, é de retomada. A expectativa nossa é de crescimento forte. No ano de 2020, a Brasif continuou com o plano de investimentos, tanto em transformação digital quanto na área de engenharia de aplicação e de pós-venda. Fizemos todos os investimentos que estavam no nosso orçamento e estamos prontos para um crescimento bastante forte no ano de 2021. O que a gente pode esperar, por exemplo, com relação à conectividade? O que você me diz? Conectividade é um tema presente em nossas vidas, né? Com relação a motores, hoje, a cada dia mais, os motores eletrônicos têm vários sensores e com esses sensores você pode extrair informações benéficas que vão sinalizar ou que vão mostrar para uma central de dados ou então para o próprio operador da máquina ou do caminhão como está a vida desse motor. Então, essa conectividade, inclusive,
ela pode ser em tempo real, né? Por exemplo, se o motor já está no período de fazer a revisão, ok? Então, ele recebe um sinal no painel e esse sinal já pode mandar uma mensagem para a concessionária mais próxima, indicando para esse operador de máquina ou para o motorista que a concessionária pode já agendar esse serviço para ele. Então, toda essa conectividade está avançando bastante e a gente espera, inclusive, que com o 5G isso seja uma revolução. Sim. Isso para quem tem frota, né, Gustavo, é de extrema importância, né? Não, é fundamental. A gente fala muito de conectividade nos últimos tempos, mas eu queria só destacar, conectividade tem tudo a ver com o DNA da Brasif, parceiro da FPT, para prestar serviço para os nossos clientes. Nós temos uma missão que é basicamente conectar, entender e entregar a melhor solução para os nossos clientes. E justamente com essa conectividade nos permite entender o que aquele determinado cliente realmente precisa. Deixa eu tentar explicar para todo mundo. Quando a gente está falando de um motor FPT aplicado numa máquina de construção, ou um motor FPT aplicado num grupo gerador, ou um motor FPT aplicado num equipamento rodoviário, são diferentes demandas, aplicações distintas e necessidades distintas desses respectivos clientes. A conectividade nos permite entender o que aquele determinado cliente precisa e sermos capazes de entregar aquela solução que ele realmente precisa para aquele equipamento. Além disso, ela mostra o comportamento do motorista, né, para o frotista, né, para uma grande empresa que tem uma frota grande. Ela mostra também como que o motorista tá conduzindo aquele veículo, como que está a produtividade dele também, não é isso? Exatamente. Nós temos, eu diria, 3 pilares que a conectividade nos proporciona. O primeiro é o que o Adriano comentou, de antecipar os processos de manutenção do equipamento, de maneira preventiva. Sim. O segundo pilar seria anteciparmos algum tipo de falha corretiva que, se chegarmos antes de acontecer uma falha catastrófica, o cliente vai ter o equipamento de volta à operação o mais rápido possível. E por último, justamente, entender qual que é o perfil de operação, seja do motorista, seja do operador daquela máquina, e para que a gente consiga proporcionar a eles treinamentos adequados para que consiga atingir e capturar a máxima eficiência do motor. Adriano, dentro ainda dessas tendências, o que você me diz de tecnologias híbridas? O que a gente pode esperar disso aí? Muito bem, Enio. A tecnologia híbrida ela está vindo como uma solução dentro de um viés, né, muito comentado na mídia e no mundo de redução de emissões, ok? A tecnologia híbrida nada mais é do que você compartilhar dois propulsores, por exemplo, um propulsor elétrico, né, movido por um motor elétrico, uma bateria, e um propulsor a combustão, dentro de um mesmo sistema de powertrain. Então, basicamente é isso. Você tem dois propulsores diferentes, sendo que em uma velocidade menor, você pode usar o propulsor elétrico, aí você vai ter silêncio, menos ruído na cidade e não vai poluir, porque o motor elétrico não polui, né? E quando o carro precisar de mais força, né, mais potência, entra o motor a combustão, né, onde vai auxiliar. Os dois podem trabalhar juntos ou podem trabalhar separados, aí depende de cada tecnologia, de cada fabricante. A propulsão alternativa, ela também está evoluindo. Na minha opinião, eu acho que a grande sacada é o equilíbrio entre energia limpa e produtividade. Sim. Esse balanço e esse equilíbrio que o Adriano comentou é justamente o que a gente precisa de buscar cada dia mais. As empresas precisam estar cada dia mais engajadas com questões de preservação ambiental. Nós temos uma responsabilidade muito grande a respeito. E eu acho que as soluções que a FPT tem nos apresentado e tem trazido para o mercado endereçam justamente esse ponto. A gente consegue entregar energia limpa,
mas sem abrir mão de produtividade e custos reduzidos para os equipamentos. Sim, as leis de emissões estão cada vez mais severas, né? Cada vez mais exigentes, não é isso? Exatamente. E a gente está cada vez mais preparado para endereçar, suportar as demandas ambientais e, ao mesmo tempo, continuar crescendo em termos de produtividade e custos baixos para os nossos equipamentos. Indo nessa linha aí, eu entendo que é o seguinte, as tecnologias, elas, por um determinado tempo, elas vão coexistir. O que seria isso? Não dá para noite por dia, da noite por dia, não dá para você chegar e falar, ó, não existe mais esse tipo de motor, gasolina ou a diesel, seja lá o que for. Porque tem toda uma cadeia, né, de fornecedores e de empresas dedicadas a esse segmento, ok? Ao mesmo tempo, está chegando aí novas leis mais exigentes, como você disse, que irão transferir, né, essa tecnologia para os motores atuais. Apesar de que, Enio, o motor atual hoje, por exemplo, o Euro 6, a emissão dele é tão baixa que se um caminhão, por exemplo, da Iveco, trafegar dentro da cidade, uma capital, ele vai respirar um ar poluído e vai soltar um ar limpo, mais limpo do que o ar que ele respira. Ele vai filtrar o ar, então. Justo, porque o pós-tratamento, a tecnologia para a emissão é tão avançada que o ar que ele solta é mais limpo do que o ar que ele respira. Tudo isso exige muita tecnologia, muito investimento, são bilhões de dólares e euros envolvidos, né, para poder chegar nesse estado do Euro 6 e os próximos estágios que virão aí. Porém, a gente entende que as tecnologias alternativas, as tecnologias híbridas, também são boas soluções. Então, nesse primeiro momento agora, nós entendemos que as tecnologias vão compartilhar o mesmo espaço. E com o tempo, a gente entende que deve ser definido, ainda não sabemos, né? Vai ser definido uma tecnologia mais que vai predominar, vamos dizer assim. Pois é, pessoal. Então a gente viu que as coisas estão evoluindo cada vez mais aí dentro do desenvolvimento de novas tecnologias para motores, né? Essa conectividade, informações em tempo real, trazendo benefícios para frotistas e para proprietários de caminhões de uma maneira geral, né? Antecipando possíveis problemas que poderiam gerar prejuízos ou coisas do tipo, né? E essas alternativas estão aí, já presentes, já são uma realidade, né? Eu gostaria, então, que vocês, né, Adriano e Gustavo, vocês falassem para a gente um pouco sobre a expectativa que vocês têm aí dessas tendências no mercado. Existe muita coisa ainda para evoluir, né? Aonde que isso pode chegar? O que vocês têm a me dizer sobre isso? A criatividade, ela é infinita, né? A gente pode pensar fora da caixa e a FPT é boa nisso, né? Nós somos líderes de mercado em tecnologia, com vários prêmios na Europa, no mundo inteiro. E as parcerias que nós estamos fazendo agora, né, Gustavo? Com a Nikola, que é uma startup que oferece uma tecnologia de célula de combustível. Isso está sendo muito bem visto no mercado, né, Gustavo? Porque é uma tecnologia limpa, né? Exatamente. Eu queria pegar um gancho nessa questão da Nikola, com novas tecnologias, energia limpa. A Brasif investiu nos últimos anos fortemente em transformação digital. Basicamente, nós tentamos endereçar 3 pontos. Segurança dos técnicos que acessam os equipamentos e os motores, mas também dos operadores. A questão de energia limpa, termos os equipamentos e os motores com menor nível de emissão. Já comentamos um pouco aqui sobre hibridização e combustíveis alternativos. Mas, por último, a parte de servitização. Essa é uma palavra não conhecida por muitas pessoas, mas é basicamente a nossa capacidade de, através da conectividade, antecipar as demandas e ter certeza que nós vamos ter o menor tempo possível para fazer a reparação daquele produto,
para que no final do dia o cliente tenha produtividade ao menor custo possível. Ou seja, evitar possíveis prejuízos. A tarefa de execução do serviço, seja ele preventivo ou corretivo, ele deve ser executado com segurança, no menor tempo possível e ao menor custo possível. Isso só é possível através da conectividade e da servitização, que são dois processos que estão completamente integrados no nosso dia a dia como provedores de serviço para os motores da FPT. Eu queria direcionar uma pergunta a você, então. E o que esperar do mercado de motores para os próximos anos? Nós vivemos aí no Brasil, nos últimos 2 anos, um crescimento muito forte da demanda de bens de capital, de maneira geral. O ano de 2020, a despeito de pandemia de Covid-19, o mercado de máquinas e também de veículos automotores, ele teve um crescimento bastante relevante, o que, por consequência, nos trouxe um crescimento da demanda de motores de reposição. Para 2021, a expectativa nossa é de um crescimento de pelo menos 30% na demanda de motores para os mercados dos quais a gente serve. Então, a perspectiva de crescimento é bastante forte e está muito alinhada com todos os investimentos que nós fizemos em termos de conectividade, servicibilidade e atendimento ao cliente. Quando você fala desse crescimento, você fala do crescimento do mercado interno e externo? Não, estamos falando do mercado interno. Do mercado interno. No mercado interno brasileiro, a expectativa da Brasif é um crescimento entre 20% e 30% da demanda de motores FPT. Pois é, Adriano. E o que a FPT tem feito para buscar novas soluções para motores nos diferentes segmentos que ela trabalha, né? Como o segmento de motores marítimos, de geradores de energia? O que a empresa tem feito nesse sentido? Temos vários projetos em andamento, né, pensando justamente em sustentabilidade, oferecer um produto mais alinhado, mais amigável, mais friendly com o meio ambiente, né? Um deles é o motor a gás. O nosso motor a gás é um motor de tecnologia própria, né? Um motor que pode ser utilizado numa máquina de construção, né, Gustavo? Inclusive, e ganhou o prêmio lá na Europa, se você quiser falar um pouco sobre isso, é importante. Exatamente. Nós temos no nosso parceiro Case, existe um produto, uma máquina que ganhou o prêmio na Europa e que... A pá carregadeira. A pá carregadeira, a gente deve trazê-la para o Brasil no futuro próximo. Ela já foi lançada em 2 feiras internacionais, uma na Alemanha e uma nos Estados Unidos, e a gente está em vias de trazer esse produto para o Brasil. Mas eu queria só pegar um gancho do Adriano também, em termos de como que a FPT e a Brasif pode suportar melhor os clientes, não só aqueles que compram já o produto, o motor em determinado equipamento, mas também para questão de engenharia de aplicação. A Brasif fez um investimento bastante robusto nos últimos anos de desenvolver uma área de engenharia de aplicação. O que isso significa? Um determinado fabricante de um equipamento, seja um equipamento agrícola, seja um grupo gerador, seja Tem até um caso interessante de uma máquina de colhedora de laranja. É super interessante, esse fabricante é um cliente nosso que se tornou um grande exportador desse tipo de equipamento. Sim. Então a Brasif fez um projeto juntamente com ele para identificar qual que eram as características daquele equipamento que ele iria projetar. E aí o nosso pessoal de engenharia de aplicação trabalhou junto com a FPT para prover a melhor solução de powertrain para aquele tipo de equipamento. Então, em adição a vendermos e suportarmos aqueles produtos que já vêm instalados nos equipamentos, nós temos também uma área de engenharia de aplicação, que é justamente desenhar a solução para os nossos clientes. É necessário, né, além do conhecimento técnico, além de investimento avançado, é necessário entender a necessidade desse cliente. Às vezes, nem sempre o que a gente tem está adequado. Então, a engenharia de aplicação, como ele falou, vai fazer o casamento perfeito da necessidade com o motor nosso. Nosso portfólio é muito amplo, muito grande, né? E todo ano a gente lança um produto novo. Igual eu falei com você, esse motor a gás, que foi lançado e premiado na máquina da Case, também ele foi lançado num caminhão da Iveco na Europa, né? Que bateu o recorde de autonomia, mais de 800 quilômetros, né? E isso para um motor a gás é um evento, é quase um evento, porque hoje em dia não adianta você
desenvolver uma tecnologia que ele vai andar 100 metros e aí acabou. Quer dizer, muito bonito, mas pouco funcional. Então, a FPT ela trabalha na tecnologia e na expectativa do cliente. As autoestradas, nem sempre você vai ter, por exemplo, gás disponível. Então, você tem que ter uma autonomia grande para ele cumprir essa missão e chegar a um ponto de reabastecimento, né, com essa tecnologia. Temos também motores que já estão trabalhando alinhado com outras tecnologias, por exemplo, de eletrificação. Então, você pode ter um motor a gás conectado a um alternador. Esse alternador gera energia para uma bateria, ok? Essa bateria vai alimentar motores elétricos de um ônibus. Agora, se você não precisa de um motor de 6 cilindros, 8 cilindros num ônibus com esse tipo de tecnologia. Você pode ter um motor menor. De baixa cilindrada mesmo. De baixa cilindrada, porque ele vai ser um gerador, vai ser um motor estacionário. Uhum. Então, você pode ter um motor a gás pequeno, estacionário, ok? Gerando energia para uma bateria que vai alimentar motores elétricos, que você vai andar dentro da cidade e com o mínimo, né, de emissões possíveis. Eu gostaria muito de compartilhar com os nossos ouvintes aqui uma novidade que a FPT já lançou em algumas feiras, é um conceito, mas eu acho que sintetiza muito a nossa conversa de hoje de conectividade e de alternativas adequadas e limpas para atender diversas aplicações, que é o Cursor X. Pois é, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o Cursor X e explicar de uma forma mais direta aí para o nosso ouvinte. O que vem a ser o Cursor X? É um conceito que foi introduzido no mercado, onde você tem a integração de várias tecnologias em uma única unidade. Então, é uma unidade motora, né, que ela tem uma parte dessa unidade é a bateria. Então, você pode mover um veículo usando a bateria. A outra seria um motor movido a gás natural, que polui muito pouco, ok? Então, você pode fazer a combinação dos dois também. Ou seja, um sistema híbrido mesmo. Um sistema totalmente híbrido, né? Você tem esse motor que ele é inteligente, ele conversa, ele troca informação, ele pode se autodiagnosticar. Então, todas as tecnologias que nós estamos falando hoje, de motores a gás, eletrificação, de IREX ou qualquer outro tipo de, né, integrado em uma mesma unidade, que pode ser utilizado aonde? Numa máquina de construção, num caminhão, pode ser utilizado numa van, pode ser utilizado numa máquina agrícola. Essa unidade, ela tem um conceito de atender a múltiplas aplicações. Essa é a ideia, com o mínimo de emissões. Nessa mesma unidade, a gente pode ter um motor a etanol, por exemplo, né, trabalhando em conjunto com um motor elétrico, ok? Ou junto com uma bateria, ou cada um fazendo o seu papel dentro de uma missão. Por exemplo, um caminhão, se ele está trafegando numa estrada com pouca velocidade, ele pode utilizar a parte de e-powertrain dessa unidade motora, ok? Se ele precisa de mais desempenho, mais potência, já entra um motor a etanol junto com esse motor elétrico. Então, e é um motor inteligente, que ele se adequa à aplicação, ok? E dentro de uma missão mais importante, né? Ser multiuso com a menor emissão possível, ou quase zero. Né? Ele atua sob demanda, né? Ele vai de acordo com a necessidade e com baixíssimo nível de emissão, não é isso? O meu sumário seria basicamente esse motor multicombustível para multi-aplicações. Isso. É basicamente Resumiu isso aí. bem. É o motor do futuro que nós estamos
bastante próximos de termos essa solução se materializando. Nós, como parceiros da FPT, estamos muito ansiosos e com expectativa muito grande para que tenhamos isso o mais rápido possível para oferecer para os nossos clientes. Pois é. E aproveitando agora o seu gancho, Gustavo, eu passo a bola para vocês me dizerem o seguinte: dentro dessa lista de inovações, né, que a gente falou aqui durante a nossa conversa, o nosso bate-papo, a gente falou muito de futuro, mas o que a gente já terá já em 2021? Disso tudo aí que vocês falaram, o que a gente pode esperar já para 2021? Tem alguma coisa dentro disso tudo aí que já vai estar presente aí? Sim, do ponto de vista da Brasif Máquinas, no nosso portfólio de soluções, eu comentei sobre engenharia de aplicação, já está disponível. Comentamos sobre conectividade através de telemetria, já está disponível. Comentamos sobre a questão de antecipar as demandas de manutenção dos determinados, sejam veículos ou equipamentos, também já está disponível. Então nós temos hoje uma gama real de soluções que já existem para os nossos clientes, além desses outros projetos que eu diria de médio prazo, que está no nosso pipeline aí de projetos para que a gente consiga ter o máximo possível motores seguros, limpos e com o menor custo de propriedade possível. Eficiência. Você diria o mesmo também pela FPT? Correto. Os motores a gás, por exemplo, né? A Iveco já lançou na Argentina ano passado os motores a gás, está lançando também aqui no Brasil. Quando eu falo Iveco, né, porque é do nosso grupo, mas são motores FPT que podem ser utilizados em qualquer equipamento, ok? Então, os motores a gás que podem ser utilizados em um caminhão, pode ser utilizado em uma máquina de construção, uma máquina agrícola, já estão disponíveis no nosso portfólio aqui para a América do Sul, ok? Motores, projetos e conceitos híbridos, igual eu falei com você, né? Um motor a gás, trabalhando estacionário, gerando energia para uma bateria. Já existem projetos de alguns clientes em parceria com a FPT que a gente está desenvolvendo já dentro desse ano e os próximos anos também. E o Euro 6, né, que já foi regulamentado, já tem exigências, já tem a lei, e a partir do ano que vem, né, os primeiros protótipos já saem esse ano mesmo, e a partir do ano que vem o Euro 6, que a FPT tem uma tecnologia de vanguarda. Isso a gente já pode esperar. Agora, a parte de eletrificação, já estamos vendo, né, movimentos no mercado brasileiro, em alguns países da América do Sul, né, de clientes que estão buscando eletrificação. Nós temos também essa solução, inclusive fizemos parcerias na Europa com empresas que fornecem o Power Pack lá de baterias, né, transmissão aliada com um motor elétrico, que você pode usar como unidade motriz, e eixos, por exemplo, aliado com motores elétricos, que você pode instalar num caminhão, numa máquina, seja lá o que for. Então, mas são tecnologias que têm o seu tempo, né? Tempo para chegar. Então, a princípio, a FPT, para esse ano, os próximos 2 anos aí, a gente vai focar nos motores a gás, né, no Euro 6 e algumas soluções híbridas. Bacana, ou seja, tem muita novidade por vir aí, não é? Sim, sim. Pois é, pessoal, a conversa tá boa, mas infelizmente a gente está chegando ao fim aqui do PowerCast da FPT. Né? Que pena, agora que os motores estavam aquecidos. Pois é, mas terão outros, né? Com certeza teremos outras oportunidades para falar de novas tecnologias, desenvolvimento de motores cada vez mais eficientes e focados em redução de consumo e de emissão de poluentes, né? E a gente espera revê-los aí, né, numa próxima oportunidade. Eu gostaria de parabenizar vocês e agradecer a participação, né, com informações aí valiosas sobre esses assuntos aí que exigem aí muito conhecimento para falar sobre eles, né?
E eu gostaria, para o telespectador, né, o ouvinte, que acessem as nossas redes sociais, né, para ter todas as informações aí sobre a FPT e a Brasif também, né? Acompanhem a gente aí no Instagram, no YouTube, né, no blog da FPT, né? Facebook. No Facebook também, estamos lá. Curtam aí o nosso trabalho, né? Curtam aí o vídeo, curtam o podcast, né? A gente está sempre presente, estaremos em breve com um novo episódio aí para vocês, né? A gente conta com a participação de vocês em todos os sentidos, inclusive de comentar se achou bom, se achou ruim, e se achou legal, dá o joinha para a gente, porque isso fortalece. E não deixe de dar a sua opinião também, né? Se você quer sugerir algum tema para o novo PowerCast, vai lá, escreve para a gente, que a gente com certeza vai ouvir a sua opinião, porque vocês são extremamente importantes para nós. Senhores, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Enio. Nós é quem agradecemos essa oportunidade, né? Tudo que nós fazemos aqui na FPT com muita paixão, né? Somos apaixonados por motores e esse PowerCast é uma oportunidade de compartilhar um pouco, né, do conhecimento que nós temos com outras pessoas, com os amantes de motores e de powertrain, ok? Obrigado. Ok. Obrigado, Enio. Obrigado, ouvintes. Obrigado, Adriano, pela companhia. Gustavo. Contem sempre com a Brasif para entender e entregar a melhor solução de motores e grupos geradores. Muito obrigado, gente, e até a próxima.